Vamos ler Lucas 17, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11 diz: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga amém. Irmãos, veja que Jesus, ele tinha um destino. Os evangelhos, eles vão mostrar sempre esse objetivo de Jesus, que era chegar em Jerusalém. Nós começamos o versículo 11, onde diz que ele estava a caminho de Jerusalém. Significa que o destino de Jesus não era aquele povoado por onde ele passa, né? Aquela trajetória entre Samaria e Galiléia. Ali não era o seu objetivo, não era o seu destino final. O destino dele era Jerusalém. Mas na rota a Jerusalém, Jesus decide passar por entre aquele povoado. E colocando, inclusive, não só a sua própria pessoa, mas os seus discípulos em risco. Porque esse povoado por onde ele passa ficava na divisa entre Samaria e Galiléia. O encontro com os samaritanos ali naquela região, em direção a Jerusalém, era muito provável. E isso oferecia um risco aos discípulos de Jesus devido ao conflito que havia entre judeus e samaritanos. Não era só um conflito teológico, mas muitas vezes era um conflito físico. Eu digo isso porque Flávio Josefo, um historiador daquela que retrata o contexto histórico daquela época, comenta um fato que ocorreu entre aquela trajetória próximo a Samaria, de judeus que, indo a Jerusalém, fazendo peregrinação a Jerusalém, foram atacados por samaritanos e mortos. Esse fato é relatado, repito, por esse historiador chamado Flávio Josefo, e era conhecido na época de Jesus esse fato, o fato de que alguns samaritanos chegaram ao ponto de entrar num conflito físico com os judeus que passassem por aquela região, e entrando nesse conflito chegaram até mesmo a tirar a vida de alguns judeus. Não é à toa que quando Jesus vai buscar lugar para repousar em Samaria, não sendo aceito em Samaria, Jesus pede aos discípulos, né? 2 dos discípulos pediram a Jesus que mandasse o quê para Samaria? Fogo. O senhor quer que a gente ore aqui que nem Elias e manda descer fogo aqui e destruir tudo? Era um conflito sério, meus irmãos. Era uma coisa séria. Então Jesus, ao passar por aquele lugar, ele poderia ter poupado o estresse e ter feito uma outra rota que não colocasse em risco
nem ele, nem seus discípulos. Mas nem por isso ele deixa de passar por aquele lugar. E ele passa por aquele lugar não porque era melhor para ele. Ele passa por aquele lugar porque alguém precisava que ele passasse por ali. De igual modo, meus irmãos, você sabe que Jesus não tinha qualquer necessidade dele mesmo, ou seja, ele não precisava deixar a sua glória, humilhar a si mesmo, tomar a forma de homem, ser obediente até a morte, morte de cruz. Ele não precisava disso. Não havia uma necessidade em Jesus para isso. O próprio Yeshua diz ao Pai em João 17: Pai, me dê a glória que eu já tinha contigo antes da criação do mundo. E Yeshua já tinha a glória antes da criação do mundo, portanto não foi uma necessidade dele ter aceitado vir ao mundo, como não foi por uma necessidade dele que ele aceitou passar por aquele povoado. Foi uma necessidade de quem? Daqueles 10 leprosos. De igual modo, meus irmãos, tudo que Yeshua fez, ele não fez porque ele precisava. Ele fez porque eu e você precisávamos. E isso é a manifestação do amor. O amor se manifesta quando alguém faz algo pensando não em si mesma, mas quando alguém faz algo pensando na necessidade de outro. Por isso é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele deu o seu Filho não porque Ele precisava, mas porque o mundo precisava ser salvo. Portanto, foi uma necessidade nossa que levou Deus a entregar o seu próprio Filho. Isso nos mostra o quanto Deus está comprometido para com o nosso bem, a ponto de enviar o seu próprio Filho. Ele enviou o seu Filho passar por aquele lugar onde estariam alguns leprosos. Mas embora Jesus tivesse passado por aquele povoado, nós observamos uma reação por parte desses leprosos, amém? E de igual modo, meus irmãos, por mais que as pessoas saibam que Deus enviou seu Filho por amor ao mundo, não são todos do mundo que sabem aproveitar isso, que sabem valorizar isso. Por mais que Deus tenha enviado o seu Filho ao mundo, ainda há pessoas no mundo que rejeitam o seu Filho. Assim também Jesus passou por aquele povoado, mas nem todo o povoado se colocou em direção dele, apenas alguns 10 leprosos. E isso nos ensina que nós temos que aprender a aproveitar a oportunidade que nos é dada através de Yeshua. Assim como Deus enviou o seu Filho passar por entre aqueles leprosos, Yeshua está entre nós, e você precisa discernir isso e aproveitar essa oportunidade que a cada culto nos é dada, que a cada momento em que congregamos nos é dada, porque Yeshua disse: aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Embora estando entre nós, talvez não são todos nós que sabemos honrar e reverenciar essa presença que passa no nosso meio, mas eles souberam. O versículo 12 diz que ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção. Veja que o que moveu aqueles leprosos foi saber que Yeshua estava ali, amém? Foram em direção de quem? De Yeshua, em sua direção. E é como alguém que aponta para um alvo, que aponta para uma direção e solta uma flecha. Nós, a cada culto, temos que estar também voltados para a mesma direção. O nosso alvo é Cristo. O que deve atrair você é Cristo. O que deve motivar você a sair de sua casa é Cristo. O que deve motivar você a fechar a porta do seu quarto e em casa mesmo, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor é Cristo. Não deve haver outra necessidade, outro interesse em nós além de Cristo. Porque se houver, então, como foi com algum, ou a maioria, 9 dos 10, que a princípio demonstrou uma certa motivação por Cristo, mas depois ficou provado que a motivação que eles tinham
não era Cristo, mas era o que Cristo tinha a oferecer para eles. E uma vez recebendo o que Cristo tinha a oferecê-los, eles já não voltaram mais. Por isso, quando nós fazemos de Cristo a nossa direção, quando nós fazemos de Cristo o nosso alvo, o nosso comportamento se assemelha a um daqueles 10. Ou seja, nós estamos sempre rendendo glória a Deus por causa de Cristo. Por isso, ele voltou. Mas aqui nós observamos, irmãos, que nós precisamos tirar e discernir as oportunidades que Deus nos dá de a cada dia termos um encontro com Cristo, a cada manhã, né? Talvez se diz, poxa pastor, mas como é que eu vou aproveitar? Ali era mais óbvio, porque Jesus estava literalmente passando entre eles. Era como também com o cego Bartimeu. Jesus, ele escuta que era Jesus e talvez sabendo do que Jesus já havia feito até ali, ele discerniu que era o próprio Messias que estava passando. E ele não permitiu que Jesus passasse desapercebido. Ele insiste, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insiste e não permite que aquela oportunidade passasse desapercebida. Como esses leprosos também. E como é que eu também posso aproveitar cada oportunidade que Deus me dá? Quando você, ao acordar pela manhã, tiver o discernimento que se você acordou, é porque Deus está te dando uma oportunidade de conhecer mais a Ele. Que se você acordou, é porque Deus está te dando uma oportunidade de se voltar mais para Ele. Nós nos acostumamos ao fato de dormir, levantar, e nos esquecemos que a cada manhã que nos levantamos é porque a misericórdia de Deus se renovou. Porque se Deus fosse pesar tão somente a sua severidade pelos pecados que cometemos já hoje, talvez não merecemos nem sequer acordar amanhã. Mas se mesmo transgredindo, muitas vezes desagradando ao Senhor, nós dormimos e no dia seguinte acordamos de novo, é porque a misericórdia de Deus se renovou. E quem diz isso é o profeta Jeremias. Eu vou citar o texto onde ele fala isso. Lamentações 3:22 diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Aqueles que questionam, por que Deus já não, considerando, né, poxa, desde Adão a humanidade só vem aparentemente decaindo, e dando cada vez mais razões para o juízo de Deus, e por que Deus já não destrói tudo logo e consome toda a criação? Por que Deus não consome? E esse consumir é trazer juízo, é de fato aniquilar tudo. A resposta está aqui, por causa da sua misericórdia, da sua bondade. E ele diz, porque as misericórdias, suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A cada manhã Deus renovou a misericórdia dele e por isso você se levantou. E quando nós entendemos isso, é porque o sono, quando nós dormimos, a Bíblia compara o sono ao estado de morte. Tanto que Paulo diz aos que estão mortos em Cristo, ele diz com respeito aos que dormem. Os que estão mortos são considerados como se dormisse. Portanto, o estado de sono, enquanto estamos dormindo, é um símbolo de como se estivéssemos mortos. E até quem às vezes tem um sono muito pesado, a gente fala isso, né? Poxa, parece que está morto. E o sono, ele simboliza isso. Os rabinos ensinam que quando o homem dorme, pelo sono simbolizar a morte, é como se o seu espírito fosse retirado, e que se ele acordou, é porque Deus devolveu o espírito e permitiu que ele continuasse vivendo. E acordar, se o sono é um símbolo da morte, acordar pela manhã é como se voltássemos dos mortos, é como se ressuscitássemos. Isso é porque Deus age com misericórdia. Se eu acordei hoje,
bendito seja o Senhor, é porque Ele me deu mais uma oportunidade de conhecê-lo, é porque Ele me deu mais uma oportunidade de fazer arrependimento, é porque Ele me deu mais uma oportunidade de se voltar para Ele, e nós precisamos discernir as oportunidades que Deus nos dá, e a cada dia, Lamentações diz que nós temos novamente uma oportunidade. Se você transgrediu, e quem sabe, você se cansou, duvidando se de fato você vai conseguir trilhar o caminho da santidade. Se Deus permitiu que você acordasse, é porque Ele está dizendo para você, sim, você pode conseguir isso. Sim, eu estou te dando a oportunidade para você atingir esse objetivo. Você já caiu muitas vezes, mas se você acordou ainda hoje pela manhã, é porque eu te dei mais uma chance de você se levantar de novo. As misericórdias do Senhor se renovam. E por isso aqui eles discerniram isso. Estamos tendo uma oportunidade de receber a misericórdia do Senhor sobre nós. Por isso, eles pedem, não por cura, eles pedem misericórdia. Se nós lermos novamente o versículo 13, olha qual foi a oração deles. O versículo 13 diz: então aos gritos chamaram seu nome, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. A palavra piedade é a mesma para misericórdia. Portanto, tenha misericórdia de nós. Agora, presta atenção, meus irmãos. Nós lemos no 12 que esses homens estavam como? Qual era a condição deles? Eles eram leprosos. Se nós considerarmos essa lepra como se tratando de uma doença física, então eles precisavam de cura. Se tratando de uma doença física, eles precisariam de um médico, de um tratamento e de uma cura. Mas eles não pedem por cura, eles pedem por misericórdia. E Jesus não os envia ao médico, Jesus os envia aos sacerdotes. Portanto, essa lepra não se tratava da hanseníase que temos hoje, uma doença física. Essa lepra se tratava de um juízo de Deus contra o pecado. Amém? Presta atenção, meus irmãos. No hebraico, o leproso, ou a lepra, que a Torá chama como aquela que era dada como um juízo do pecado, no hebraico está tsaraat. E aí na tradução não dá para definir exatamente o que era, então coloca como lepra. Mas a tsaraat, que está no hebraico, era o juízo de Deus contra alguém que havia cometido alguns pecados específicos, dentre eles, e o principal deles, o pecado da língua má, o pecado da maledicência. Nós vemos isso em Levítico, quando Deus prescreve esse juízo, e também no caso onde Miriam vai cometer a chamada Lashon Hará, que é a língua má, a maledicência, vai falar mal de Moisés. E como juízo contra essa transgressão, o próprio Deus fere Miriam e a deixa nessa condição de tsaraat, ou de, na nossa língua, leprosa. Por isso, quando alguém estava nessa condição, ele não estava doente, ele estava impuro. Quando um leproso também, em outra ocasião, chega a Jesus, em Mateus diz que ele não pediu: Senhor, se quiseres pode me curar. Ele disse: Senhor, se quiseres pode me purificar. E aí Jesus responde: eu quero ser limpo. Porque que também nesse contexto, nesse caso, ele não pede por cura, ele pede por purificação. Porque ele também sabia que aquela lepra era um juízo de Deus contra o pecado. Ele estava na condição de impureza. E isso é muito importante, meus irmãos.
Por que isso é importante? Porque eles conseguiram discernir que o que eles precisavam não era de cura, o que eles precisavam era de misericórdia. Sabe o que é isso? Senhor, nós reconhecemos que merecemos estar assim. Nós pecamos para estar assim. Mas nós pedimos, tenha misericórdia. Só clama por misericórdia aquele que já reconheceu, aquele que já conseguiu discernir que o seu problema, que a causa principal não se trata de uma condição física em que ele se encontra, mas de uma condição espiritual de pecado. Isso é muito difícil de nós discernirmos, porque é mais fácil nós pedirmos por cura do que pedirmos por perdão. Porque para pedir perdão é primeiro necessário que você reconheça as transgressões que você cometeu. Geralmente, por exemplo, aqui nesse caso, por se tratar de um juízo de Deus contra um pecado, eles reconheceram isso. E por isso essa enfermidade ela era sobrenatural. Vou citar 2 textos rapidinho, que por se tratar de uma enfermidade não física, mas por se tratar de um juízo de Deus contra o pecado da maledicência, antes dessa tsaraat, dessa lepra, dessa mancha atingir a pessoa, primeiro atingia a casa, depois atingia as vestes e por último a pessoa. Então eu vou só citar. Lá em Levítico 13:51 diz: se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta, ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Então veja, aqui em Levítico 13, diz que essa lepra atingia as vestes, e as vestes se tornavam impuras. Não se tornavam sujas ou contaminadas por algum tipo de bactéria. Era uma questão de impureza, era um juízo de Deus contra alguém que havia transgredido. No 14 diz: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir, olha só, o próprio Eterno falando em Levítico 14:34, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuíres, seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: parece-me que há algo como lepra na casa. Veja, quem é que colocava a lepra na casa? O Senhor dizia: eu ferir. Aí eu te pergunto, como é que eu vou curar alguém que o próprio Deus feriu? Era mais fácil, como é para nós mais fácil, ao invés de clamarmos: Senhor, tem misericórdia porque eu transgredi, Senhor, tem misericórdia porque eu pequei, Senhor, tem misericórdia porque eu reconheço que o meu problema é muito maior do que um problema físico, o meu problema é na minha alma, eu sou pecador, eu transgredi. Muito mais fácil do que isso é nós falarmos: Senhor, desfaz esse trabalho de macumba. Essa lepra aqui deve ser alguém jogou uma praga para mim. Eu não. Eu tô bem. Alguém fez alguma coisa. Se o sacerdote fosse na casa e visse a lepra, o sacerdote não tinha que fazer assim, orar para tirar a lepra. Sabe o que ele tinha que fazer? Fechar a casa, e se a lepra continuasse, ia destruir a casa. Não tinha solução não. Porque era o próprio Deus que estava o quê, meus irmãos? Ferindo, agindo com juízo. Por exemplo, eu não estou, por favor, tenha discernimento para entender o que eu estou falando. Eu estou dizendo que toda doença é juízo de Deus? Não. Eu estou dizendo aqui, nesse texto, nesse caso, era juízo de Deus. Por isso o que eles precisavam era de misericórdia do Senhor. Mas isso diz muito a nosso respeito por conta disso. Nós muitas vezes preferimos atribuir a uma praga, a uma maldição. Não que isso não exista, há casos e casos, amém, meus irmãos? Mas e quando a pessoa está padecendo porque vive em pecado? Como é que eu vou orar? Senhor, abençoa ela.
Como é que eu vou orar? Senhor, cura ela. Como é que eu vou orar? Senhor, prospera ela. Se ela age com aproveitamento, se ela age com muitas vezes injustiça, como eu vou orar? Senhor, abençoa o casamento dele, se ele está na pornografia. Não precisa de bênção em alguns casos, precisam de misericórdia. Precisam de misericórdia. E por isso eles pediram: Senhor, tenha misericórdia de nós. E quando nós conseguimos discernir isso, meus irmãos, então nós nos colocamos na posição de sermos perdoados pelo Senhor. Então há casos e casos. Se nós formos lá em Marcos 2, vai lá para Marcos 2. Então, por exemplo, não vou dizer que é, mas vamos só considerar aqui. Nós tivemos a pandemia, sabemos que tem passado, né? Mas aí estão dizendo que está vindo outra aí, enfim. Mas pense uma coisa comigo. Alguns vão dizer assim, não, o vírus foi fabricado, enfim, não vou entrar nesse mérito. Se foi, Deus também permitiu, amém? Amém? Nada que afeta o mundo inteiro acontece sem que Deus permita. Não tem como. Então, digamos que a pandemia seja um juízo de Deus. Vamos considerar isso. Como é que eu vou chegar e falar: está repreendido essa pandemia? Se Deus diz, mas como é que você vai repreender se foi eu que estou mandando? Você está entendendo? A gente tem que ter discernimento. Então o que a gente precisa pedir? Repreenda a pandemia ou Senhor, tenha misericórdia dessa nação? Tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família. Nós sabemos que o mundo tem transgredido de tal maneira que o mundo merece isso. O pecado traz como consequência, qual o salário do pecado? A morte. É salário, Paulo fala, é salário. E quando ele chama que o salário, quando ele fala que a morte é salário, ele diz que o que peca, ele merece receber a morte. É mérito dele. Não é nem porque Deus quer, ele merece isso. Como deixar de receber uma morte que eu mereço receber? Como deixar de ser tratado como eu mereço? Só a misericórdia do Senhor. Só clamando ao Senhor: Senhor, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Em Deuteronômio, eu vou citar 32, 39, diz: vede, eu sou o único, eu somente, e não há mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Veja, faço viver e faço adoecer. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar. Quem fez adoecer aqueles leprosos foi o próprio Deus. Eles estavam na mão de quem? De Deus. Como fugir da mão de Deus? Só Deus. Né? Só Ele. E por isso que às vezes, né, nós podemos pensar: poxa, eu não quero cair na mão, eu não quero cair na mão de Deus, porque se eu caio na mão do homem, Deus pode me livrar. Mas se você cair na mão de Deus, Deus também pode agir com misericórdia para com você. O homem pode não ser misericordioso, mas Deus pode ser misericordioso. Por isso, às vezes, por mais difícil que possa ser, é melhor estar debaixo da mão de Deus, ainda que ela pese,
Porque Deus pode agir com misericórdia e retirar o seu juízo de sobre nós. Quando há um clamor por misericórdia. O homem não. Quando o homem age com severidade, muitas vezes ele não tem misericórdia. E por isso em Deuteronômio diz que quem pode livrar-se da minha mão. Então, se o próprio Eterno é quem feriu de tsaraat, de lepra, aqueles homens, o próprio Eterno é o único quem poderia purificá-los. Portanto, irmãos, Yeshua é uma manifestação do próprio Deus, amém? O fato de Jesus curar alguém que estava debaixo desse juízo, mostra que ele é a manifestação do próprio Deus. Ele é Deus manifestado na terra. Por isso que ninguém, pode tirar lá, ninguém poderia curar alguém ferido de lepra nesse contexto. Nesse caso, né? Que fosse alguém que estava com essa tsaraat, com esse juízo de Deus. Então vamos ler aqui em Marcos 2. Em Marcos capítulo 2, deixa eu só abrir lá. Marcos 2, diz assim no primeiro versículo: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os teus pecados. Ué, mas ele estava como? Paralítico. Certamente, qual era a expectativa dele quando o baixassem na maca? Né? Ele vai me curar. Aí Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados. E aí ele continua lá, na maca. Vai começar uma discussão de Jesus com os fariseus. E ele está lá ainda. Isso é interessante porque, por mais que talvez aquele homem pensasse que a sua necessidade era somente física, Jesus mostrou para ele que o que ele realmente precisava não era só de uma cura. O que ele realmente precisava era de perdão. E por que isso é importante, irmãos? Porque Jesus ele não quer só curar você, Deus quer salvar você. Deus não só quer nos abençoar, Deus quer nos salvar. Deus não só quer nos prosperar, Deus quer nos dar a vida eterna. E por isso nós precisamos de misericórdia. Olha a oração de Davi. Salmos, no capítulo 51, versículo 1, diz: tem piedade de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, tem piedade de mim segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. A oração de Davi era: Senhor, não risca não, porque se riscar ainda vai dar para ver. Apaga as minhas transgressões. E ele pede isso como uma manifestação da misericórdia de Deus. E por isso aqui nesse texto de Marcos, os fariseus vão dizer que só Deus podia perdoar o pecado de alguém. Essa autoridade não estava sobre outro a não ser o próprio Eterno. O que faz de Jesus, de novo, a manifestação da misericórdia de Deus, do próprio Deus na terra. Vamos ler então o versículo 6. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode falar esse homem desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma tua maca e sai andando? Na prática, irmãos, o que é mais fácil? Não, por exemplo, se você falar assim para alguém:
perdoados estão os seus pecados. Você vai ter alguma dificuldade nisso? Não, você falar isso é fácil, né? Se foi perdoado ou não, é outra coisa. Mas falar isso é fácil. Agora, e falar para o cara, levanta? E aí ele vai usar, por que eu digo isso? Porque ele vai usar a cura como prova de que ele, aquele princípio de leve e pesado, né? Se ele fez o maior, então ele pode fazer o menor. Se ele fez o que era mais difícil aos olhos daquelas pessoas, que era levantar um paralítico, então ele podia também perdoar aquele homem. Ele mesmo vai falar isso. Ó. Vamos ler aqui no versículo 10. Ó. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Então veja que o que impactou as pessoas foi o fato dele ter levantado. E quando ele levanta, então confirma o que ele disse antes: realmente ele tem autoridade, realmente ele é alguém como nenhum outro, ou seja, ele é a manifestação do próprio Deus. Mas veja, quando Jesus diz: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. A autoridade para perdoar você não está sobre nenhuma outra entidade, não está sobre nenhum outro ser, não está sobre nenhum outro considerado santo. Essa autoridade está somente em Cristo. Eu posso pedir perdão a quem eu quiser. Eu posso pedir ao Senhor clemência e piedade por Maria. Eu não vou ser perdoado. Eu posso pedir ao Senhor clemência e piedade por Pedro, por Paulo, por quem quer que seja. Eu não vou receber o perdão. Mas se eu pedir o perdão de Deus em nome de Jesus, eu posso receber esse perdão, porque Ele tem a autoridade para perdoar. Diga amém. Isso mostra, irmãos, que quando nós nos achegamos a Jesus, nós estamos tendo a oportunidade de receber o que ninguém poderia nos dar, a não ser o próprio Deus. Nós temos a oportunidade de receber o perdão, de sermos reconciliados. E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai perdoar. E naqueles paralíticos, naqueles leprosos, eles reconheceram: Senhor, nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos do seu perdão. E quando eles pedem perdão a Yeshua, então eles estão reconhecendo em Jesus a autoridade para perdoá-los. Ou seja, eles tiveram fé. Amém, meus irmãos? Eles tiveram fé. Só que a fé teve que se manifestar na ordem que Jesus deu a eles. Qual foi a ordem? Vai e apresenta-se ao sacerdote. O texto de Lucas diz que eles foram curados enquanto caminhavam. Quer dizer que quando Jesus deu a ordem, eles ainda estavam leprosos. Quer dizer então que a fé que eles tiveram teve que se manifestar naquela atitude corajosa de ir ao sacerdote ainda estando impuro. E ele não poderia fazer isso, né? Perdão, não que Jesus não poderia fazer isso, mas o leproso não poderia apresentar-se ao sacerdote estando impuro, com as evidências da sua impureza, que era a sua lepra. Então, se eles foram, eles creram que quando chegassem lá, já não iam estar mais daquela condição. Quer dizer, primeiro eles creram e depois se manifestou a cura. Veja, quando o leproso andava por entre as ruas de Israel, esse cometido pela Tzaraat, por essa lepra, o texto de Levítico, eu só vou citar, diz o seguinte: olha como ele tinha que andar. Em Levítico diz que ele tinha que andar gritando, lá em... Eu perdi aqui. Eu anoto justamente para não perder, mas eu consegui perder. Está em Levítico. Diz que o leproso, quando ele caminhava por entre as ruas de Israel, ele tinha que cobrir o corpo, aqui ó,
Levítico 13:45. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa de pele, deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Gente, esses textos eu peço que você tenha papel e caneta, que aí você vai anotando. Você lê com calma. Eu vou ler aqui e já vou caminhar. Vou esperar não. Então veja, eles tinham que caminhar gritando impuro. Mas como é que eles iam caminhar gritando impuro? Ao mesmo tempo crendo que Jesus já os tivesse o quê? Purificado. Foi um ato de fé. Nos lembra o que disse, o que o Senhor mostrou para Pedro. Pedro, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Portanto, foi um ato de fé. Amém, meus irmãos? Crer. Eu estou purificado e perdoado. E quando olhassem para o seu corpo, eles ainda veriam os sinais do pecado. Mas mesmo os sinais do pecado ainda estando em seus corpos, eles deveriam crer que já estavam perdoados. Por isso, o perdão de Deus através de Yeshua é uma questão do que, meus irmãos? De fé. De você crer que Ele te perdoou. E Paulo diz isso. Paulo diz no texto de Romanos, capítulo 3, 28, concluímos que o ser humano é justificado pela fé. Então, eles precisaram crer. Nós recebemos o perdão de Deus quando nós cremos na obra de Jesus. Mas às vezes eu olho para mim e ainda enxergo alguns sinais de impureza. Mas eu devo crer que já recebi a misericórdia de Deus e que no caminho, ou seja, enquanto eu obedeço, enquanto eu sirvo, os sinais da impureza vão sumindo. Quem está entendendo? Eu confessei Yeshua e creio, estou perdoado. E aí você percebe sinais de impureza em você, pensamentos que você não queria, palavras que você não queria dizer, mas saíram da tua boca, atitudes que você não queria ter, mas você acabou tendo. E talvez venha a dúvida: meu Deus, será que eu fui perdoado? Mas você tem que crer que Deus te deu o perdão, mas no caminho Deus vai limpando você. No caminho Deus vai tirando os sinais da impureza. É o processo, meus irmãos. É no caminho. E que caminho é esse? Ele diz: vão ao sacerdote. E quando eles estão indo ao sacerdote, por que Yeshua os mandou ao sacerdote? Primeiro, por um ato de fé. Mas segundo, um ato de obediência. A lei de Deus prescreve que o leproso tinha que ir apresentar-se ao sacerdote. E o sacerdote, que por favor, gente, não é o pastor que está na igreja hoje, né? Eu tenho que ir lá até o pastor. Não, era o sacerdote da tribo de Levi no templo de Israel em Jerusalém. Não tem templo, não tem tribo de Levi, não tem sacerdote em Jerusalém. Então isso não se aplica. Amém? Então a lei falava que o leproso tinha que ir se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote é que ia determinar e verificar se ele estava de fato limpo ou não. Portanto, Jesus os ordenou a fazer o quê? Obedeça. Obedeça esse preceito da lei de Deus. Agora observe, se eles ficaram leprosos porque desobedeceram, então Jesus os coloca no caminho da obediência para que fossem purificados. Você pegou ou não? Você está aí? Olha só, meus irmãos, é no caminho da obediência. Salmos diz 119:9, como o jovem conservará limpo o seu caminho, puro o seu caminho, observando a palavra de Deus. Se eu padeci por conta de transgressões que eu cometi, se eu estou impuro por causa de transgressões que eu cometi, então eu me coloco no caminho da obediência, e nesse caminho Deus vai me purificando, Deus vai me limpando, as manchas da impureza em mim vão sumindo, e a cada dia eu me torno cada vez mais semelhante a Cristo. Diga amém, meus irmãos. Por isso Jesus disse a um outro que havia sido curado, aquele que estava no tanque de Betesda, ele havia dito, depois que o encontrou no templo, e disse: agora não volte a pecar,
para que não te aconteça coisa pior. Por isso que Jesus não os cura de imediato. Jesus os manda a cumprir um preceito da lei de Deus, para ensiná-los. Eu não quero só que vocês sejam curados, eu quero que vocês entendam que agora vocês precisam andar no caminho da obediência. Vocês precisam se pôr nesse caminho, e no caminho foram limpos. É o que prescreve a palavra de Deus em Deuteronômio 28, quando você se coloca no caminho da obediência, as bênçãos te alcançarão, diga amém. Você se coloca na rota por onde as bênçãos estão percorrendo. As bênçãos procuram pessoas que estão obedecendo a Deus. Enquanto tem pessoas procurando atalhos para receber as bênçãos sem precisar obedecer, Jesus os colocou no caminho da obediência, e nesse caminho eles foram curados. Essa é uma evidência do quanto Jesus se importou com o cumprimento da lei de Deus. A lei de Deus mandou, então faça. Ah, pastor, então tem que ir lá em Jerusalém se apresentar ao sacerdote, alguém que está... Não. Isso não se aplica porque o contexto já não é mais o mesmo. Amém? Mas a lei de Deus, ela é necessária para que nós mantenhamos limpo o nosso caminho. Mas voltando lá em Lucas 17, volta lá rapidinho. Olha só. Versículo 15. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Jesus fez conta, amém? E ele quis comparar mesmo, ele quis comparar. 9 foi curado e 1 volta. Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Observa essa contagem, essa conta. 10 são curados e 1 salvo. Ou seja, se nós formos colocar na balança, ou se nós formos contar, pudéssemos fazer isso, contar o número de pessoas que já foram curadas, que já receberam bênçãos, que já foram de alguma maneira abençoadas pelo Eterno, com o número de pessoas que estão sendo salvas, o número de salvos será sempre menor. E Yeshua vai afirmar isso quando ele diz sobre o caminho estreito, e ele fala que largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam por ele. Poucos. Esse texto nos mostra isso. 10 curados e 1 salvo. Ou 9 curados e 1, além de curado, foi salvo. Isso nos mostra, irmãos, que há muitas pessoas que elas podem ter sido curadas, podem ter sido abençoadas, podem ter sido de alguma forma beneficiadas, mas se contentaram com isso. Mas você pode não só desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutar da cura de Deus, desfrutar da libertação de Deus, mas além disso você pode desfrutar da salvação que Deus quer lhe oferecer. Eu não estou dizendo que você tem que dizer, eu vou ser salvo e vou viver uma vida toda arruinada. Não, ele foi curado, ele recebeu bênção. Deus pode sim, ele quer lhe conceder bênçãos. Mas além das bênçãos, Deus quer lhe conceder a salvação. E ele esperava que os 9 que foram curados voltassem para serem salvos.
mas o número foi menor. E por que o número foi menor? Por causa de uma coisa. Olha o versículo 15, de novo. E um dos 10, observando que fora curado, o que ele fez? Retornou. Diga, retornou. Louvando a Deus em alta voz. Irmãos, a palavra retornou no hebraico é a palavra techuvá, que é a palavra usada para arrependimento. Quando nós lemos na nossa Bíblia, arrependei-vos, ali no hebraico está, façam techuvá, que significa literalmente retornar. O que esse texto está querendo nos mostrar de forma simbólica é que poucos são salvos, porque poucos são os que se arrependem. Poucos são os que retornam. E esse retorno nos diz a respeito de alguém que está caminhando para uma direção, mas ele retorna em direção oposta. Por isso o Eterno está sempre nos chamando a se voltar para Ele. Voltai-vos para mim. Ele não diz, vão para mim. Ele diz, voltai-vos para mim. Deus é a nossa origem e o nosso destino. Nós saímos da presença de Deus em Adão, mas podemos voltar para Deus em Cristo. Nós saímos do Éden em Adão, mas podemos voltar para o Éden em Cristo. Ele é o caminho de retorno. Por isso ele diz, eu sou a porta. A porta por onde nós entramos nesse caminho de volta para Deus. Esse caminho de retorno para Deus. E esse retorno era o grande objetivo. Se a transgressão é o que os levou a estarem naquela condição, então retornar, voltar da transgressão para a obediência é o que os levaria a não só serem curados, mas serem salvos. E o retorno, ele é descrito de forma muito direta em Efésios 4. Vamos lá em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, no versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo do que, meus irmãos? De raciocinar, de pensar. Portanto, esse retorno, ou seja, estamos de uma forma e nos colocamos de maneira oposta, começa onde? No raciocínio, na mentalidade, nos pensamentos. Uma pessoa, ela retorna para Deus, ou seja, a direção, ela deve mudar, começando nos pensamentos, na sua mentalidade. É o que Paulo também diz em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso nos mostra que nós fazemos essa techuvá, esse retorno para Deus, não apenas, meus irmãos, quando nós mudamos de roupa, não apenas quando nós mudamos de religião, não apenas quando nós mudamos de alguma aparência externa ou de algo superficial, mas quando nós mudamos a nossa maneira de raciocinar. Quer dizer que esse retorno não começa por fora, esse retorno começa por dentro. Eu quero me voltar para Deus, por onde eu começo? Por dentro. Por onde eu começo? Eu não posso mais pintar a unha. Eu não posso mais, eu não vou poder mais, eu não quero ir para a igreja, eu não quero voltar para Deus, não, porque eu não vou poder mais cortar o cabelo. As pessoas querem retornar para Deus, começando por fora.
Mas nós retornamos para Deus começando por dentro, mudando o nosso modo de raciocinar. Uma pessoa pode até tentar se voltar para Deus mudando a sua aparência, mas o Eterno já disse, já revelou ao profeta Samuel: Samuel, eu não julgo como você julga, eu não olho como você olha. Você encara e julga pelo que os seus olhos estão vendo, pela aparência. Mas eu olho o homem e o julgo pelo seu coração. E ele diz isso quando Samuel vê os irmãos de Davi, todos aparentemente capacitados a serem rei, e movido por aquela aparência, ele queria logo ungir algum deles. Mas o Senhor disse: eu não julgo segundo a aparência, eu julgo segundo o coração. Portanto, nós retornamos para Deus começando por dentro, mas isso deve sim se expressar fora, amém? Ou seja, e aí muda, irmão. Se o seu modo de raciocinar mudar, ninguém vai precisar ordenar a uma mulher que tenha modéstia. Ela mesma, no seu modo de raciocinar, já vai ter discernimento para isso. E com respeito ao que você vê, ao que você fala ou ao que você faz. Versículo 24: e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, e aí agora vem, começou no modo de raciocinar, o retorno, a techuvá, agora vem na prática. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Você percebe esse retorno? Da sua boca só saía palavras de destruição, então faça a techuvá disso. Como é que eu mudo a direção para isso? Fechando a minha boca? Não. Usando a minha boca para dela sair palavras de edificação. Você roubava ou sempre está tentando tirar proveito dos outros. Como é que eu faço techuvá disso? Eu agora começo a me empenhar para ajudar os outros e a minha vida se tornar uma bênção para outros. Você tinha amargura, todo amargurado, receoso, cheio de ressentimentos. Como é que eu faço techuvá disso? Como é que eu entro na direção oposta disso? Perdoe uns aos outros. Ou seja, é fazer o oposto. Techuvá não é só deixar de fazer o que é errado. É, sobretudo, passar a fazer o que é certo. Eu não roubava, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não... Só diz o que não faz, tá? Mas e o que você faz? Eu não falo mal de ninguém, tá? Mas você fala bem, você prega a palavra, sai da sua boca palavras que edificam. Ou seja, nós temos que andar, caminhar em direção ao nosso destino, que é Deus. E o Senhor coloca aquele homem no caminho de retorno. E os que retornam não só serão purificados, os que retornam serão salvos. Fique de pé no seu lugar.